primeiro eu quero agradecer imensamente a disponibilidade dos... Vou continuar chamando de senhor, viu? Me chamo só de Sandro, tá Tá bom? bem. Agradecer essa oportunidade, né? E já falei aqui para as pessoas, enquanto você estava aí tentando, né, entrar e conseguiu. Se eu tiver errado Uhum, nesse pequeno currículo, você me corrige, mas uhum, possui graduação em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, correto, mestrado em Direito na Universidade Estadual de Maringá, isso. atua na promotoria do Ministério Público do Estado do Maranhão, certo? Tem experiência na área do direito processual civil e atua no Ministério Público na área do consumidor e do cidadão. Uhum, É isso mesmo, doutor correto, Sandro. correto, correto. Então, vamos iniciar esse bate-papo, né? Eu já expliquei para a turma que o seu vídeo chegou aqui na zona da Mata Mineira, né? E um vídeo que deveria ser uma fala corriqueira entre nós, eleitores, e entre políticos, entre juristas, né? Entre empresários. Uhum. Então, a minha primeira pergunta, já de início, retomando até um pouco desse vídeo, é como a gente pode conscientizar, doutor, as pessoas nesse período eleitoral para que elas tenham um voto consciente, sem a necessidade do subterfúgio da compra, da venda, que isso acomete com frequência os nossos municípios, as cidades pequenas do interior. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, é uma satisfação grande, Éder, estar aí com você e com as pessoas que nos acompanham. É uma alegria para mim. E respondendo já a tua pergunta, como é que a gente consegue? É pela conscientização, é pela conversa, hoje em dia com as redes sociais a divulgação da informação ela está muito fácil, né? Então é conversando, é conscientizando as pessoas da importância do voto. E eu fiquei muito feliz com a repercussão desse vídeo. Para mim foi uma surpresa, né? A cada dia o meu pai me liga aqui. Hoje encontrou até uma pessoa que é filha de um amigo dele, lá do tempo de Roraima, onde eu nasci, que viu e fez aquela, né? Mas assim, o que me alegra é que esse vídeo repercutiu muito, então, ele levou uma mensagem e essa mensagem, ela foi muito aceita pelos cidadãos e pelos candidatos. Isso eu fiquei muito feliz com isso. Ou seja, as pessoas estão carentes de, desse tema, né? Vocês estão querendo abordar esse tema. E não só o eleitor, quanto os candidatos. Ou seja, a gente já elimina de início aquela história de que todo político é ruim, não adianta, você vai votar, é tudo a mesma coisa, quando ganha se estraga do mesmo jeito, entra para o sistema, e a gente vê que não é assim, que tem muita gente querendo ter uma disputa leal, é só isso que querem, né? Porque não tem como você disputar com alguém que está em superioridade econômica em relação ao pleito, né? Então isso desequilibra. Então assim, a leitura que eu faço é que a viralização desse vídeo, para mim, ela significou o quê? Que o eleitor está sedento de enfrentar essa temática. Isso é uma coisa muito importante, eu fico muito feliz. Agora, é uma luta muito grande, toda luta social. Eu sempre falo que no Ministério Público, que é o Ministério Público é o defensor maior dos direitos sociais, vamos dizer assim, mas eu digo que toda luta social não se vence no primeiro round, muito menos por nocaute. É uma luta grande, que requer estratégia, tudo. Então tem que ter o quê? Informação e conscientização. E, e eu gostaria, se fosse possível, que o doutor repetisse aquela sequência da consequência que é a venda de um voto para um eleitor, né, simples, né, aquele que realmente precisa do serviço público. Esse foi um ponto importantíssimo do vídeo. Se possível, eu gostaria Sim, dessa... sim, sim. Veja só,
eu vou dizer o contexto que esse vídeo surgiu. Eu sou um cara que eu tenho uma característica assim, de muita franqueza, muita transparência. Isso, vez por outra, me causa problemas, mas eu penso que a gente tem que expor aquilo que a gente pensa mesmo. Inclusive, aquele que nos assiste, eu sugiro um vídeo da Gazeta do Povo chamado Teoria da Espiral do Silêncio. Grosso modo, a teoria da espiral do silêncio, que foi elaborada por uma alemã, salvo engano, chamada Elisabeth Nullemer, isso na década de 20, e lá ela já dizia o quê? Uma grande maioria silenciosa e omissa diante de uma minoria raivosa e barulhenta. Então as pessoas precisam expressar mais a sua opinião, claro, com amor, com respeito, né? Mas precisam, porque senão as minorias raivosas e barulhentas passam a impressão de que elas são a maioria, quando na verdade não são. Quando na verdade não são. Mas o contexto desse vídeo, ele surgiu da seguinte forma. Eu estava em uma audiência, eu sou promotor de defesa do consumidor e dos direitos humanos, né? Vamos dizer assim, né? Direitos fundamentais da pessoa humana, tecnicamente. E direto aqui, reclamação por falta de água, por esgoto, e direto. Aí o que acontece aqui? Ao menos na história de Imperatriz, eu acho que talvez de todo esse Brasil nosso. Muita gente, muitos políticos, prefeitos, lá atrás, no passado, especialmente aqui em Imperatriz, eles faziam loteamentos e trocavam lotes por voto, e trocavam de qualquer jeito. Então criaram verdadeiras favelas dentro de Imperatriz, que agora, anos depois, vem cair aqui no colo do Ministério Público. Porque o pessoal vem aqui, mas não tem esgoto. Mas eles não conseguem associar com o seu voto lá atrás, com a venda do voto, e o quanto custa caro esse negócio. Então, assim, eu terminei a reunião, e aí uma das pessoas falou assim, Sandro, grava um vídeo aqui para eu levar para o pessoal do bairro essa mensagem, né? Aí eu, então, dá para ver no vídeo que eu estava até meio pau da vida, meio revoltado, né? Porque, exatamente, revoltado porque o município, por exemplo, ele tem uma chance de ouro de, pela lei do parcelamento do solo urbano, de exigir que loteamentos tenham água, saneamento, energia, lote para a polícia, para o hospital, para tudo. Mas o que acontece? Eles não fazem isso por irresponsabilidade e também por conta da compra de votos, né? Então, assim, vão dando voto e as pessoas vão comprando voto e as pessoas aceitam aquele lote, aqueles R$100, aqueles agrados, ou muitas vezes por própria corrupção de moral mesmo, né? E isso custa caro para o cidadão. Então, assim, o meu objetivo é mostrar para as pessoas, especialmente quando bate na promotoria, e olha que interessante, agora com o processo judicial eletrônico, até a gente, nos nossos plantões, porque nós temos plantão no Ministério Público, não que a gente trabalhe 24 horas, mas que sempre tem o promotor plantonista, tem os titulares do expediente e tem ali os plantonistas. E o que chega no plantão? É só pedido de UTI. E uma coisa interessante, Éder, e você que nos assiste aí, é bom que você preste atenção nisso. É fato. Antes do processo judicial eletrônico, quando a gente tinha aquele contato ali direto com a pessoa, eu sempre perguntava para a pessoa que estava ali pedindo a UTI. Eu falei, vendeu o voto? Sabe qual era a resposta? O silêncio e o olhar para baixo. Ou seja, vendia o voto. Então, assim, as pessoas, especialmente as mais carentes, são as que mais precisam do serviço público e as que mais vendem o seu voto. Então isso, em certa medida, me revolta, porque elas vendem porque, muitas vezes, essas pessoas têm a imagem tão negativa do político que chega na eleição, parece que ela quer dar o troco. Ela fala assim, agora esse cara vai me ajudar um pouquinho agora. E ele faz acabar ainda mais com aquela sociedade. Então, assim, aquele voto que ele vendeu, depois o dinheiro tem que voltar lá para o agiota que elegeu aquele candidato. E aí, de onde que ele vai tirar esse dinheiro? Da sua UTI, né, da creche do seu filho, da segurança e tudo mais o que a gente vê aí, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Esse panorama, infelizmente, ele vem acompanhando, né, a nossa política, a nossa vivência política,
E eu acho que o aspecto que o senhor traz, eu não consigo não falar senhor, mas o Me aspecto... chame de você, Sandro. Tá bem. Sandro, esse aspecto que você traz de franqueza, né? De quase colocar o seu vídeo, é quase colocar a pessoa na cadeira. Eu me senti assim. E falei, olha, escuta isso aqui, meu filho. Foi mais ou menos isso, né? Quem dera se todos os promotores, né, os membros do judiciário pudessem fazer isso pela gama de conhecimento que tem. E eu gostaria até de aproveitar um pouquinho mais essa gama de conhecimento, é dizer como que as pessoas podem, doutor, denunciar, né? Eu sei que existe o aplicativo Pardal, né, mas nem todo mundo tem acesso ao celular e internet. E como seria uma via para que as pessoas que estão assistindo, presenciaram a compra de um voto, ou também assistiram alguma pessoa vendendo voto, né, por um desespero, por alguma coisa assim. Como que a gente poderia aliar a justiça ao exercício da cidadania? Olha, existem aí inúmeras ferramentas para se denunciar isso, né? Mas assim, Éder, na minha vida prática, eu tenho observado que essas denúncias surtem muito pouco efeito. Por exemplo, agora denunciaram ali que um determinado candidato estava dando barro. Veja só, eleitor. Para mim parece até um assinte. O candidato chega lá, descarrega uma carrada de barro na frente da sua casa e ganha o seu voto da sua família. Meu Deus do céu. Ele vai acabar com você de repente, como eu falei ali, ele pode até estar matando a sua mãe, o seu filho, porque vai faltar uma UTI para sua mãe que chega infartada, para o seu filho que chega quebrado de moto, e ele dá aquele barro. Aí o que eu fiz? Fiz uma ordem de serviço, mandei o oficial lá. O oficial chegou, bateu nas casas, esse barro é seu? O senhor ganhou de alguém? Não. O senhor, como é que o senhor... Eu comprei. Eu comprou? Tá. Então, é difícil provar isso aí. Né? E eu acho que o melhor caminho é o caminho da informação e da conscientização, porque essas demandas na justiça dificilmente prosperam, porque veja só, inclusive quem vende voto pratica crime também, é bom que se diga. Né? Quem compra e quem vende pratica crime. Mas só que os dois, eles são coautor. Então quem que vai denunciar aí? Ninguém. O cara que comprou não vai dizer, olha, eu comprei o voto. E o que vendeu, fala, eu vou. Não, que nem essa questão do barro. Ele não vai dizer. Né? Então, é claro que é uma ferramenta importante, que o cidadão tem que denunciar, tá? Mas o mais importante é que as pessoas percebam a relação do que acontece na vida dela com a questão do voto. Eu costumo dizer o seguinte, que tá ok? Tá me vendo? Deu uma travada? Tá bem? Tô vendo. Sim, só deu uma churada aí, mas tá ouvindo bem. Eu costumo dizer o seguinte, eu vejo que as festas, tudo, é bonito. Nesse momento eleitoral não deixa de ser uma festa, mas não é só uma festa. Veja só, futebol é paixão. Política não, política é razão. Sim. Eu vou te dar um exemplo simples. O seu filho é cometido por uma grave doença e você tem 2 médicos na cidade. Um é simpático, legal, dá cervejinha para todo mundo, mas está matando, os números dele são péssimos. E o outro é um turrão emburrado, mas os números dele são ótimos. Aonde que você vai levar o seu filho? Você vai levar o seu filho naquele médico que apresenta melhores resultados. É a mesma coisa política. Né? Então, assim, é claro que tem a questão da afinidade e tudo, mas não é só isso que deve orientar a sociedade. Né? E uma coisa importante, Éder, é que eu tenho ouvido, eu converso muito com os candidatos, e eu vejo muito candidato bom aí, tem muita gente boa. Tem muita gente boa. E até vou fazer um parênteses. Essa história de que, entra na política, se estraga. Não, não. A política, ela revela a pessoa. Ela não transforma ninguém. Então, se o sujeito é uma raposa, vai chegar lá e ele vai ser transformado em raposa. Vai ser desmascarado, porque ele tem oportunidade. Isso aí na filosofia antiga já se dizia. Quer conhecer um homem, dê dinheiro de poder a ele. Né? Mas tem muita gente boa, com um bom currículo, gente trabalhadora, honesta. Mas aí os caras chegam para... E aí eu falo, rapaz, não vá comprar voto. Eu falo, Sandro, eu mostro as minhas
propostas, eu falo, eu conscientizo, eu faço a reunião. Quando termina a reunião, o caboclo chega em mim assim, muito bom, gostei das suas ideias, mas vem cá, você vai me ajudar no quê mesmo? Então, assim, é outra coisa assim que eu fico revoltado, é que a população é a maior responsável por essa corrupção que tem aí. Né? Eu não tenho essa história de, tratar o povo como coitadinho, como... Não tem isso aí. O sujeito não precisa ser formado em direito para ele saber que aquele ato ali é um ato imoral, é um ato criminoso, é um ato de corrupção. Ele não precisa ser formado. Entendeu? Então, assim, todo mundo sabe exatamente, né? Veja só, nós temos aqui a lei da ficha limpa. Agora eu te pergunto, Éder, será que é necessário uma lei da ficha limpa? Vamos trazer um exemplo, talvez até ogro aqui. O sujeito é processado porque bate na mulher, por tráfico de entorpecente, ele bate nos filhos, ele trai a mulher. Rapaz, será que precisa ter uma sentença excluindo esse sujeito, porque senão a nega vai lá e casa com o cabra? Entendeu? É mais ou menos isso a ficha limpa. Será que o cara tem uma ficha de antecedentes horrível? E tem que ter uma lei para afastar esse cara, senão o eleitor vai lá e vota nele. Agora, por que eu te falo da conscientização? Aí a lei vai lá, com muita dificuldade, consegue afastar uma ficha suja. Com muita dificuldade, porque é um parto conseguir uma coisa dessa. Aí o sujeito coloca o vigia, a mulher dele, o guarda para ser candidato, e o pessoal vota. Então, não tem lei que vá resolver enquanto as pessoas não tiverem a consciência. O problema é que nós temos uma questão cultural, tupiniquim no nosso país, que eu chamo de terceirização da culpa. O povo é vítima, coitadinho, é pobrezinho, ele não sabe. Não, nada disso. Todo mundo sabe muito bem o que acontece, sabe quem é pessoa boa e sabe quem não é. Então tem que ter conscientização, senão a coisa não vai para frente. Muito obrigado, doutor. Olha, esse tipo de bate-papo a gente tinha que ter todo dia, né? Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade da gente ter se encontrado aqui online, quem sabe no futuro presencialmente. E realmente, ouvindo você, a gente consegue detectar na história que houve uma falha, né? Houve uma falha cultural, né? Para que as pessoas não confundissem a necessidade com a vontade de suprir a sua necessidade de maneira fácil, né? Eu sei que a grande maioria da população brasileira realmente passa por problemas financeiros, isso é nítido, né? Tem estudos sobre isso, mas esse momento da eleição iguala a todos. O voto é um, né? O voto do rico não vale mais e o do pobre não vale mais. Então, eu acho que realmente, assim como todos nós nos igualamos na morte, nessa nossa escolha de um bom futuro, nós também nos igualamos, e é uma potência, né, que nós temos na mão, e essa conscientização é cada vez mais importante. É por isso que eu quero agradecer mais uma vez. Eu não vou me alongar muito. Hoje em dia, nas redes sociais, né, as coisas estão sendo muito rápidas, mas pelo número de pessoas que estão nos assistindo, mesmo a gente já tendo chegado aí a quase meia hora de bate-papo, isso já é um bom indício de que as pessoas estão procurando, sim, como eu sugeri no título do nosso encontro, né, a consciência no voto, através da escolha política, do aspecto mais importante e da justiça, e principalmente exercendo a sua cidadania. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado mesmo. Satisfação minha. Muito obrigado, Éder. Até a próxima, se Deus quiser, viu? Um forte abraço. Com certeza. Muito obrigado. Até. Precisando do espaço, eu estou à disposição para a gente voltar e, quem sabe, talvez até fazer um programa semanal aí. Olha aí, ó. Estão as ordens. Muito obrigado, meu querido. Um abraço. Um abraço. Até. Forte abraço.